Então, muito boa noite, né, a todos e a todas. Hoje estamos no encontro da segunda edição do Maremoto, referente à aula do princípio 6 da cultura oceânica. Esse princípio, ele é bem intuitivo, né, porque ele é mais próximo, acho, do cotidiano, né, do nosso cotidiano, porque ele fala justamente das relações entre a humanidade e o oceano, né? Então, eu e a Ju sempre nos deparamos com muitas ideias de atividades de grupos relacionadas a esse princípio, porque normalmente é muito tranquilo, né, para a gente pensar em ações que envolvam nossas relações com o mar, né? Na verdade, hoje eu queria escutar um pouquinho de vocês, em primeiro lugar, assim, antes da gente falar propriamente do princípio, né? De como vocês estão, os grupos, né, estão pensando nas atividades, se vocês estão consultando aquela tabela que a gente disponibilizou para vocês da BNCC, se está sendo útil para vocês construírem, né, a proposta de atividade de vocês, e escutar o que vocês também têm a dizer, perguntar, sugerir, enfim. Então vamos começar com vocês falando hoje aí. Quiserem, Cíntia, Cris, Graziela, Denise, que estão aqui com a câmera aberta, se quiserem falar um pouquinho do grupo de vocês, como é que tá andando. Bom, ninguém tá falando nada, eu vou falar então. Pode? Dá pra me ouvir aí? Né? Então, eu tô fazendo sozinha, porque meu grupo me abandonou. 2 nunca deram as caras, outros 2 pararam já faz um tempo e não. Eu até demorei para mandar o começo da atividade, porque tipo, eu tava achando que ia ter uma reorganização aí, mas eu tô mandando sozinha mesmo. E eu tô fazendo baseado no que eu tenho 17 salas. Tem uma sala específica que gosta muito disso. Eles pedem fazer trabalho sobre mar, pede para passar documentário sobre coisas de oceano, de animais, de qualquer coisa assim, eles amam. Então, eu estou fazendo mais baseado no que eles estavam querendo. Então, é até engraçadinho, porque eles sabem que o curso é de quarta. E eu tenho as 2 primeiras aulas de quinta. Eles ficam, ei, professora, como é que tá o curso? O que teve ontem? E ficam perguntando o que tem. Aí, baseado no que eles estavam interessados, eles são do 7º ano, tá? Só para. Não sei se eu localizei vocês nesse momento. Eles são do 7º, então eu fiz mais baseado no que eles estavam pedindo. E, inclusive, nem acho que tem tanta parte da BNCC no 7º ano sobre isso, mas eu fui puxando e fui incluindo. A princípio, eu estava fazendo a atividade para o 7º ano, nessa aqui ano que vem, eles vão ser um 8º. E daí, para o 8º ano, aqui no currículo do Estado de São Paulo também, né, que eu sou do Estado, então daqui a gente tem que cumprir o currículo estadual. Daí tem uma parte mais no fim do ano sobre circulação atmosférica, correntes oceânicas. Então, estou pensando só em dar uma modificada, porque como a gente está fazendo o curso esse ano, eu fui mais pegando ideias com eles, e aí dar uma remodelada, né, para entregar o final mesmo semana que vem, né, que vocês estavam comentando, para daí aplicar com eles mais no 8º ano, que daí acho que já, como a gente já vai ter concluído o curso, aí eu acho que eu vou conseguir estruturar e organizar melhor. Esse foi super Legal, Obrigada. Martina, obrigada a você. Eu, a semana passada, fui dar uma olhada nas pessoas que estão realmente ativas, né, no curso, e fui tirando mesmo as pessoas que não entravam no Moodle, não apareciam nas aulas, e aí agora que eu vi realmente, Cíntia, você está sozinha no seu grupo. Quando aconteceu isso com outro grupo mais cedo, a gente, né, Ju, a gente mudou a pessoa de grupo, mas com você as pessoas abandonaram no meio do caminho, foi algo ruim. Eu Essa não ligo questão. fazer sozinha, até porque assim, eu não quero ser chatona, assim, mas eu faço sozinha, eu tô fazendo do jeito que os meus alunos estão querendo, entendeu? Oh, Então, legal, A aí proposta por é mim não essa tem mesmo, problema. né? Que seja útil para vocês e que vocês vejam a possibilidade de vocês aplicarem isso com os alunos de vocês, na realidade de vocês, né? A gente tinha proposto os grupos para diminuir um pouco a quantidade de atividades que iam ser, né, produzidas no curso e, enfim, para vocês trocarem ideias também, né? Mas, enfim, para a gente também é indiferente, assim, se, né, você fizer sozinha e for útil para você. Pensando aí nos conteúdos, né, do 7º ano, se vê biodiversidade, né, no 7º ano.
do ensino fundamental. Estou viajando, gente, eu estou meio longe aí do ensino fundamental para lembrar as sequências aí de conteúdos. Mas, enfim, quando a gente propôs a tabela, né, aquela tabelona, a gente pensou nas habilidades e competências do ensino médio, né? Então, talvez tem que pescar mesmo ali dentro alguma coisa que possa ser adaptado, né, adequado para o ensino fundamental 2, né? Mas, enfim, acho que como o ensino de oceano é interdisciplinar, sempre dá para a gente encontrar nos conteúdos de cada um dos anos, né? Se você for pensar bem, tem alguma coisa ali de oceano dá para adaptar e incluir, né? Eu nem sabia que se trabalhava assim tão, de repente, com detalhes a questão das correntes, né? Pelo menos eu não me lembro de ter tido isso quando eu estava no ensino médio e vendo os livros didáticos. Quando eu olho, eu geralmente foco na parte de biodiversidade, não lembro de como isso é trabalhado. É interessante, né? Porque é um assunto importante, assim, que dá para propor, né? Bolar atividades aí adequadas, né? Para a faixa etária aí do ensino fundamental. Eu acho que é isso mesmo, Cris, eu concordo. Assim, acho que é legal ver, né, o que os alunos têm interesse e motivação, né, de saber, né, o que eles querem estudar, né, porque isso torna as atividades mais relevantes, né, para eles. Eu acho que é a aprendizagem mais significativa, né. A gente fala bastante disso, né, a questão de aprendizagem significativa, né. Eu já passei vídeo que vocês postam para a gente no curso, eu já coloquei na aula, tanto para o sétimo quanto para o oitavo. Eles ficam perguntando, vocês querem ver? Eu coloquei, eles adoraram. E valeu, Cris. É legal porque os alunos veem que os professores também são alunos, né? E também aprendem, né? Acho que é uma coisa interessante, né? Quando vocês contam para eles, né? Estão fazendo um curso, como assim, né? O professor faz curso também, né? Então, acho que é legal isso, né? Eles se sentem mais próximos, né? De vocês, né? Muito legal. Quem mais quer comentar aí da atividade que está produzindo, o que está pensando? Aproveitem o momento para trocar as ideias. Natália, Fala, Bruna. tudo bem? Tudo. Sobre a atividade, está sendo um desafio aí, não só de comunicação, mas que, assim, por exemplo, duas pessoas do meu grupo têm mais afinidade com uma faixa etária e outras não. Então, é legal que a gente vai aprendendo uma com a outra também, né? Sobre aí as vivências que nós aí compartilhamos. E eu achei interessante que quando a gente fez a primeira proposta, que era escrever o tema, aí a gente foi lá, né, naquela tabela da BNCC, aí a gente pegou um tema lá que a gente achou que era bem legal de ser abordado. Só que aí, ao decorrer e também com o feedback da Juliana, e no decorrer das próximas etapas, por exemplo, dessa semana era falar sobre as avaliações, né? A gente vê que vai ter que dar uma funilada, porque a gente quer falar de muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente não consegue falar de muita coisa. Né? O meu grupo queria falar de biodiversidade, com efeito estufa, com aquecimento global, então a gente está assim, tendo que esquematizar tudo, porque ao mesmo tempo a gente quer falar de muita coisa e não dá muito certo. Mas é bem legal de se pensar um plano de aula em conjunto, assim, é desafiador. Mas é isso que a gente tem que quebrar barreiras, quebrar, né? Aí o que a gente faz ou não faz, né? Porque não é todo mundo que tem a mesma vivência. Uhum. Mas é um pouco disso, assim. Legal, Bruna. Eu acho que o interessante, assim, que dá para colocar no modelo de plano de aula é que quem trabalha com níveis diferentes, né, de ensino, pode pensar numa mesma atividade com graus, né, de dificuldade crescentes, né, ou com habilidades diferentes, a depender do nível de ensino que você está trabalhando, né. Acho que isso é bem interessante, assim, porque você pode deixar o mesmo tema, né. Então, vou falar de correntes oceânicas para os mais jovens.
você pode dar uma ideia, né, daquela atividade dos patinhos, que existe uma, né, uma conexão entre as águas, né, para o ensino fundamental você já pode falar sobre o conceito de corrente, né, enfim, você vai aumentando a profundidade dos conceitos ou o tipo de habilidade que você quer trabalhar, né, teve lá a atividade do barquinho, né, enfim, tem um monte de coisa que dá para você pensar em ir adaptando e trabalhando conteúdos até diferentes, né? A depender do nível de ensino e da disciplina, ou enfim, quando não tem as disciplinas, né? Enfim. Então, acho que isso é bem legal, assim, por isso que a gente colocou aleatoriamente, né? Os grupos, justamente para não formar esses. Né, todo mundo trabalhando com a mesma disciplina, com a mesma faixa etária, né? É muito fácil. E aí, se a gente fala ainda, todo mundo trabalha com o princípio 6, mas fácil ainda, né? Então, acho que é legal assim, que tenha pessoas que queiram trabalhar com princípios diferentes, sim, com faixas etárias diferentes, e aí eu acho que fica mais rico, né, a discussão e o plano que vocês vão bolar, de repente sai uma coisa que a gente, né, não esperava antes, né? E como a Cintia Cris falou também, levantou a mão. os vídeos é muito legal, porque quando a gente vai assistindo, a gente fala, esse é legal para eu passar para os meus, Uhum, né? uhum, Ou, nossa, já vou salvar esse, ou esse eu não sabia, mas também quero falar sobre. Então uhum. é bem bacana esses materiais que são tão ricos que vocês colocam em cada um lá dos módulos. A começar também pelas atividades educativas, dá para ter um bom embasamento lá, né? Assim, de como a gente pode também fazer a nossa. Então, já direciona Legal, assim, pelo menos o nosso olhar. legal. Posso falar E um essa pouquinho? pode sim, só comentar aqui que a questão dos exemplos, né, de atividades que a gente está dando, e esse item dessa semana em específico, que é o item de avaliação, né, que muitas vezes quando a gente pensa num plano de ensino, a gente deixa um pouquinho de lado a avaliação, né, mas é muito importante pensar, né, o quão complexo é a gente pensar na avaliação e depois rever aquilo que a gente colocou de procedimento e objetivo para casar com aquilo que a gente está pedindo na avaliação, né? Então é legal por isso também, né? Quando a gente para pensar na avaliação, a gente volta atrás, né? E pensa em tudo que nos outros itens, né, do plano. Mas vai lá, Cris, fala. Acho que sou eu que ia falar, é isso? Você tinha falado, Cris? Eu levantei a mão aqui, mas pode falar, Então Dri. fala, Cris, pode Não, pode falar. falar você, depois eu falo. Desculpa, fala, Denise. Aí a Cris fala em seguida. Não, na verdade, falando um pouquinho aí sobre o que, seguindo o que a Bruna está dizendo, né? Eu acho que muito do que a gente aprendeu, até um pouquinho, é ser bem além daquilo que a gente trabalha com os pequenos, né? No caso, que eu trabalho com o 4º ano, então não dá para a gente usar muito do que tem ali, por enquanto, dá enquanto conhecimento, né? Então, eu acho assim, eu também tenho citado algumas coisas na aula, mas assim, muito simples, né? Mas, por outro lado, o que eu achei bem interessante, meu marido dá aula em pós-graduação sobre sustentabilidade. E ele estava falando das ODS também, ia falar sobre o oceano, e aí acabei passando alguns materiais para ele. Então, eu acho que esse curso, ele abre um leque, né? E a ideia é que a gente expanda isso, que não fique só para a gente também. Então, eu queria compartilhar nesse sentido. Assim, a gente está tentando levar para todos os lados que a gente consegue, e a nossa proposta, no ano que vem, é fazer um projeto sobre o oceano no colégio. Então, é muito do que está sendo falado, nós estamos aí guardando todo o material para desenvolver algo aí dentro da idade, né, com os menores, mas trabalhando esse tema que é tão importante, né? É só isso. Legal, Denise. Obrigada. Para a gente é muito importante esse seu relato, né? Porque a gente sente falta, na verdade, de atividades que trabalham os princípios da cultura oceânica para os pequenininhos, né? Porque a gente, quando olha, né, o kit pedagógico e, enfim, tudo que normalmente a gente encontra, né, Ju, de propostas de atividades educativas com os princípios da cultura oceânica, são atividades ou para o ensino fundamental 2, ensino médio, ou para graduação, né? Então, um desafio, assim, essa adaptação, e quem trabalha, né, com essas faixas etárias, para a gente é muito legal que esteja aqui no curso, que pense nessas possibilidades de adaptação
e dá uma forçadinha aí no grupo para, de repente, aparecer isso nos planos de vocês, né? Essas adaptações para as faixas etárias mais jovens, né? Porque realmente falta. E no curso do ano passado, a gente, depois do curso, convidou, né, os participantes interessados para produzir junto com a gente um e-book com as sequências, né, algumas sequências que foram produzidas durante o curso, né? Então a gente está nesse processo ainda, tá? A gente ainda está trabalhando com o pessoal do ano passado, do curso do ano passado, e fechando a produção desse e-book. Então ainda não está fechado, né? Então, de repente, se aparecer alguma coisa, né, Ju, interessante aqui nesse curso que a gente possa incluir ali no e-book, a gente vai ficar bem feliz aí de ver. E aí, claro, né, os autores da sequência são autores, né, no livro também, obviamente, né? Então, por favor, Denise, coloque lá sua experiência. A Bruna também, eu sei, né, que trabalha com as crianças. Coloquem as experiências aí de vocês, né, para trazer um pouquinho possibilidades, porque os professores ficam perdidos, né? E eu e a Juliana, a gente também fica perdida, né? Porque a gente não trabalha com essa faixa etária, né? Os anos iniciais aí, né? Então, para a gente é super rico, a gente aprende também um monte de coisa com vocês, né? Bom, Cris. Boa noite, meninas. Eu queria dizer, primeiro, em relação ao que você perguntou, Natália, sobre os grupos, né? Como é que estavam ali nos grupos, a sua primeira pergunta, e depois em relação à atividade. O nosso grupo está trabalhando dentro do possível dessa loucura que é final de ano em todas as escolas, né? Então, acho que você deve saber disso. Todos nós estamos, assim, né, reta final, fechamento de notas, correção de provas, projetos nossos na escola, então está bem corrido. Dentro disso que nos sobra, né, para poder nos dedicarmos ao curso, tem coisas muito interessantes, né, que tem acontecido. No nosso grupo tem o Adilson, que é lá do litoral, e ele com frequência manda no nosso grupo do WhatsApp uma foto lá da praia, né, Grazi? Ele manda, gente, olha, hoje eu cheguei na escola e olha o oceano como tá, olha os barquinhos. E para nós aqui do interior é assim, né, uma realidade totalmente diferente. Então ele manda algum projeto, algumas ações que ele tem feito. Ele acho que ele é diretor, né, Grazi, de uma escola lá, né? E Isso, ele ele está manda aí. alguns. Hã? Ele está aqui. Ele está aqui? Não achei. Agora tá lá, agora eu vi. Então, Adilson, a gente tô assim, bem legal essa troca, Natália, dele mostrar para a gente um pouco do concreto lá do que ele faz, né, nas escolas, na escola que ele trabalha. Então, isso tem acrescentado bastante. Ele também tem nos ajudado a montar esse projeto, essa atividade que a gente está fazendo, com esse olhar bem mais aguçado do que nós, né, aqui, que estamos tendo contato agora pelo curso, Legal. né, por meio do curso. Então, isso está sendo legal no nosso grupo, a gente tem feito algumas trocas, sim, quando um está meio atolado, o outro faz, né, e ajuda, olha, pensei assim, o que vocês acham? Então, a troca está sendo legal, sabe, no nosso grupo, pelo menos diferente do grupo da Cíntia, o nosso grupo tem, sim, uma participação um pouquinho mais efetiva do pessoal aí, tá? Que bom, fico feliz de escutar. E acho que isso é muito legal, né? As escolas que estão longe, né, do litoral, o quanto que é possível, né, de se pensar atividades que envolvam os temas oceânicos, né, e que mostrem essa nossa conexão com o oceano, mesmo estando, né, nós todos que não moramos na região litorânea, né, mesmo estando distantes, o quanto a gente é conectado, né, com o oceano. Então, pensar nesses exemplos, né, da própria alimentação, o quanto, né, que a gente importa, né, de recursos oceânicos para as cidades não litorâneas, o quanto que as ações humanas nas cidades afetam, né, a circulação atmosférica, afetam os rios, né, e essas conexões que são sutis, né, às vezes, para quem mora na cidade, né, nas cidades não litorâneas. Então, acho que é legal essa troca, né, conversar com quem mora
porque a forma de abordagem, né, nas escolas que estão ali do lado do mar, mas mesmo as que estão do lado do mar, às vezes, os alunos não vão até a praia, não vão até o mar, né, conhecer, estudar ali na prática, né? Então também tem isso, às vezes a gente acha que porque uma escola está lá no Guarujá, por exemplo, que é básico para eles, né? Ir lá visitar a praia, estudar a praia, fazer estudo do meio, e não é verdade. Eu não sei se é o caso do Adilson, né, Dé? Talvez ele possa compartilhar aqui a experiência dele. Fala, Grazi. Eu acho que assim, o Adilson ele traz para a gente o tornar possível a prática. Acho que é esse olhar que tem encantado, por exemplo, eu e a Cris, que a gente está de longe no interior, mas a gente vê, nossa, é possível, que gostoso. Então ele falou os barquinhos, né, recepcionando quando ele foi para o estudo do meio. Então, assim, é muito gostoso a gente pensar que existe realmente esta possibilidade. Acho que isso que encanta mais a gente. Legal. E pensando nessa questão das... Ai, fala, Ju. Desculpa, eu te cortei. Não, só ia complementar que quando o Motokani esteve aqui com a gente, né, ele contou um pouquinho da experiência dele, né, de abordar o tema oceânico no interior. Né, ele falou um pouquinho disso com a gente, inclusive nos materiais que ele disponibilizou, tem um pouquinho sobre isso também. Né? Acredito que tem até exemplos de atividades para serem feitas longe do oceano, né? Para aqueles que moram longe. O Adilson aqui está fazendo inveja aqui pra gente, porque ele falou que a escola fica 10 metros da praia, né? É sacanagem, Adilson. Aí não dá. Aí é muito bom. Mas pensando nessa questão da troca, né, que vocês falaram, às vezes é interessante também pensar. Hoje, né, a tecnologia facilita muito a comunicação nossa, né, de todos nós. Então, pensar em uma escola que está no interior, de ter alguma troca, uma conversa dos próprios estudantes, né, que moram né, na região litorânea, então fazer algum tipo de troca nesse sentido, né? Então, que atividade, né, que uma escola que está no interior pode, de repente, apresentar de resultado para uma escola que está no litoral e vice-versa, é super bacana, assim. Então, né, já jogando aí a bola, de repente, para vocês pensarem em alguma coisa nesse sentido, com a Dilson lá que está perto da praia, né? Isso é muito interessante, assim, né? Porque conecta também quem está distante, né, da praia, fica... né, cria uma conexão, uma afetividade por conhecer pessoas, né, que estão ali naquela região, né, e dependendo, de repente, ali dos recursos daquela região, enfim. Então, acho que é muito interessante pensar nesse tipo de troca. Eu não coloquei nenhum exemplo, eu acho, nas atividades educativas de atividades de ciência cidadã, né, acho que não. Mas, enfim, é uma possibilidade, né, de se trabalhar atividades de ciência cidadã, em que os alunos, então, coletam informações, né, do ambiente e produzem aí algum relatório, algum gráfico, uma tabela, enfim, sintetizando, né, esses dados e obtendo, então, né, conclusões e chegando a conclusões e podendo, de repente, pensar em soluções aí para o contexto deles, né, com base nos dados coletados pelos próprios alunos, né. Então, isso nas praias é bem possível de se fazer, né, por exemplo, com protocolos de coleta de detritos, né, marinhos nas praias, ou análise de aqueles apetrechos, né, de pesca que ficam, às vezes, perdidos, né, os apetrechos perdidos de pesca, não sei se é PPPs, né, que se, enfim, tem lá uma sigla que se usa, né, para se falar desses apetrechos, que pode, então, né, ser feito um levantamento, né, uma ida até a praia, uma tabulação, né, dessas informações, a mesma coisa com os resíduos, e isso também dá para pensar em algum tipo de protocolo para os ambientes distantes das praias, por exemplo, associados aí à conservação dos rios, né, a visualização de como que as margens dos rios estão conservadas, e porque isso tem uma conexão direta com o que chega até ali o oceano, né? E o compartilhamento desses dados, desses resultados entre
os alunos, né? Uma discussão de como que uma área influencia a outra, né? Então dá para pensar em uma infinidade, né, de atividades aí que permitam, né, essas trocas dos alunos de diferentes contextos, né? Nessa semana também a gente colocou um exemplo de atividade inclusiva, né? Então, não sei se vocês chegaram a ler ali a proposta da Sandra, né, que é uma aluna do doutorado no ensino, né, na pós-graduação em ensino e história das ciências e da matemática da UFABC, e ela tem como formação, ela é designer gráfica e se apaixonou aí pelo desenho universal de aprendizagem e o ensino inclusivo, né? E aí a proposta de se trabalhar também, mesmo, né, para que aí a gente pode pensar no ensino independentemente de ser adaptado para pessoas com deficiência, mas ser um ensino que é adaptado, na verdade, para todos, né? Essa é a ideia do desenho universal de aprendizagem, né? Então, que todas as pessoas consigam aprender independentemente do tipo de limitação que essas pessoas possam ter, né? E aí pensar, né, nesse tipo também de atividade com as miniaturas, né, com os modelos, né, que podem aproximar de certa forma quem está distante da praia, né, ou os pequenos, né, a criançada pegar, né, nos materiais, pegar nos brinquedos ou nas impressões 3D, né, enfim, pensar em jogos que tenham imagens, né, desses organismos, né, ou dos barcos, né, dos tipos de barcos, né, não sei se vocês viram quanto tipo de barco, né, nas diferentes regiões do país, o quanto que isso tem a ver com a história, né, das regiões. Então tem os formatos de canoas, né, que são produzidos em cada área, e aí o formato indica, né, para as pessoas qual foi a população tradicional que produziu essas canoas. Então é super legal trabalhar esse tipo, é uma possibilidade, né, na verdade, trabalhar esse tipo de informação, né, cultural, com imagens, né, com jogos, enfim, com as miniaturas, né? Então, de repente, os alunos produzirem modelinhos, né, desses tipos de barco. Então, tem habilidades que dá para a gente pensar em trabalhar a partir aí dessas informações, né? Enfim, muitas ideias, né? Mas eu acho que a imaginação do professor é tudo, né? Vocês são pessoas super criativas, tenho certeza absoluta que vocês são pessoas criativíssimas, e a gente pode pensar em muitas possibilidades. Mas as metodologias ativas são muito interessantes, né? Eu acho que quem puder nos grupos, né, pensar nessas metodologias mais ativas de aprendizagem, né, ao invés de aulas, né, expositivas, enfim, com apenas a exposição ou a leitura de materiais, né, mas que proponham algum engajamento mais ativo dos alunos, acho que é interessante também, né? Muito bem. Estou aqui falando um monte. Ju, quer falar alguma coisa específica aí agora do princípio 6, que você está pensando aí em falar? Eu percebi também nessa nova turminha, né, a tendência dos grupos a estarem no grupo 5 e no princípio 5 e 6 novamente, né? Então, acho que agora a gente mantém, né, dessa forma, vocês já trabalharam nisso, não que seja que não seja importante, é importante, né? O que a gente enfatiza sempre é que existe uma tendência de todo mundo migrar para esses princípios, né? Mas, enfim, vamos tocando desse jeito. Depois, quem sabe, a gente não consegue acrescentar outras coisas mais para frente, né? Que fica faltando. Pensando nisso, né? Se as escolhas foram para os princípios 5 e 6, fugir um pouco desses padrões, né, de atividade que também a gente geralmente encontra, né? A questão dos resíduos é básico, assim, né? Assim, muitas pessoas pensam em fazer atividade envolvendo resíduos sólidos, né?
Estou falando de maneira genérica, tá? Não sei exatamente que grupo pensou no quê, tá? Estou falando assim, que é um padrão, né? Que a gente encontra nos diferentes grupos. É uma vontade, né? De se trabalhar com resíduos, com atividades que envolvam alguma coisa relacionada aos resíduos sólidos em praias, né? Especificamente. Então, é uma possibilidade, mas é interessante pensar em atividades que saiam do padrão, né? Que é aí da praia, olhar os resíduos e tabular isso daí. Então, pensar em outros tipos muitos propõem fazer, né, a arte com os resíduos coletados na praia também. Isso é um padrão também que a gente vê, né, Ju? Então, pensar em coisas que saiam um pouquinho dessa, né? Não vou dizer um clichê, mas é um padrão que a gente observa, assim, né? Uma vontade dos professores de trabalhar com resíduos sólidos. Não sei se é o caso aí de vocês. Mas o princípio 6, por exemplo, tem quantos subitens, né? Tem 7, né, subitens. Então, se escolher o princípio 6, dá uma olhadinha lá em tentar trabalhar com mais subitens aí, não só com o de poluição, né? E tem, eu não vou lembrar agora quem pertence a esse grupo, que vai tratar sobre biodiversidade, e aí citou algo relacionado aos encalhes, né? Levantar esses dados na costa brasileira, isso é algo legal, e que dá para fazer com diferentes grupos, só naquela história de conhecer a biodiversidade, a importância da biodiversidade, né? Mas trabalhar com problemas, né, que a gente vem enfrentando, né? E aí até pesquisar o porquê desses encalhes, porque, né? Pesquisar por que será que isso acontece, quais as prováveis causas. Isso é legal. Eu achei interessante essa ideia. Isso, legal. Então, essa aí dos padrões né, por exemplo, tabelas com os organismos, com os grupos animais que vivem no oceano, né? Então, sair desses padrões para algo que permitam, de certa forma, que eles conheçam algum grupo ou alguns grupos de organismos oceânicos a partir de uma pesquisa, né, de uma coleta de informações, né? Isso eu acho que é um caminho interessante, sim, a se seguir. Legal. E também pensar um pouquinho nessa biodiversidade menos tem a fofofauna, né, que a gente chama, então é golfinho, é baleia, né, as tartaruguinhas, né, as foquinhas, enfim, mas pensar também naqueles organismos que talvez não sejam tão chamativos, mas que para quem, né, por exemplo, o Adilson lá com a escola próxima à praia, que estão ali a poucos metros de distância, estão com fácil acesso, né, então as algas marinhas, as cracas, as baratinhas da praia, caranguejos, né? Que são, às vezes, não tão chamativos, né, para as crianças, mas quando elas começam a olhar, né, começam a observar, começam, de repente, a se interessar, né, por entender mais esses organismos, esses grupos, né? Então, dá para você trabalhar praticamente todos os grandes grupos animais ali, olhando ali um trecho ali de costão rochoso, por exemplo, as né? E as algas marinhas. né? Isso, as melecozoas da vida. Então, né, eles não nem esqueçam imaginam que é bicho aquilo, né? Se der então para nadar, né? Se o pessoal já for de repente um pouquinho mais independente na água e conseguir, né, enxergar algumas coisas mais no rasinho, né? Fazer uma atividade numa piscina natural, de repente, né? Que às vezes tem, né? Formação dessas áreas mais rasas. É legal porque dá para ver muita coisa bacana, né? Então, para ver pepino do mar, dá para ver lírio do mar, dá para ver um monte de coisa. As algas maravilhosas, lindas, né? Eu nunca deixo de olhar as algas. Mas, né, dá para ver um monte de organismos que só com a ida a pé num dia de maré baixa na praia, às vezes não dá para ver, né? Principalmente as anêmonas, porque elas ficam todas fechadinhas quando a maré desce, né? Então, quando sobe a maré e você nada, dá para ver tudo isso, né? Então, acho que é legal quem está próximo do mar. Quem não está, também dá para pegar. A gente tem um banco de imagens, né, gratuitas, que eu acho que eu não coloquei
coloquei o link, não sei se eu coloquei, que é o Sifonauta do CEBMAR, o CEBMAR lá é o Centro de Biologia Marinha da USP, né? E eles criaram um banco de imagens de organismos da nossa costa, chamado Sifonauta. Nossa, professor que quiser usar ali aquelas imagens, né? São organismos aqui da nossa região, são brasileiros, né? Então, também para sair um pouco dessa visão, vamos estudar a orca, vai estudar o peixe-palhaço, são, né, aqueles corais todos caribenhos, né? Não são daqui, o peixes de aquário, né? Peixes comerciais, que não são daqui, né? São ainda, tem todo o problema associado à captura desses organismos e a introdução em outras áreas que não são as originais deles, né? E aí passar a ver alguns peixes que são daqui, né? Alguns invertebrados que são da nossa região, né? Que são abundantes aqui e que são bonitos também, né? Às vezes não são laranja, coloridinhas, azuisinhas como os caribenhos, mas são lindos também, né? Então, eu acho que é valorizar a nossa biodiversidade, né? E que é enorme. Eu coloquei o link aqui no chat. Muito bom. É muito bom esse banco de imagens. Acho que vale muito a pena usar. Muito bem. E mais aí, Ju? Bom, o Adilson colocou algo bem legal aqui, que eles estão articulando materiais e propostas para implantação do projeto Escola Azul, lá onde ele trabalha, no Guarujá. Achei bem legal. Uma coisa que acho que é legal, a gente colocou na atividade educativa de vocês, que vocês podem colocar a duração que vocês quiserem para a atividade, né? E trabalhar com projeto, geralmente, leva, às vezes, o ano inteiro, né? Então, vocês podem pensar, de repente, em algo de mais longo prazo, para a proposta de vocês, não tem problema nenhum. O problema é que dá mais trabalho de escrever os procedimentos, né, para todas as etapas que vocês preveem para o projeto, né? Mas eu acho que é bem bacana pensar em sequências, né, que possam levar, de repente, não precisa ser o ano inteiro, mas de repente 2 bimestres, né? Enfim, algo desse tipo, né? Ou que comece lá no início do ano com uma coleta de dados e depois se repita e termine no fim do... Enfim, né? Vocês podem pensar em coisas que saiam um pouco do padrão de um mês ou, né, de poucas aulas. Fala, Ju. Não, eu só tô... Porque saiu minha câmera aqui, eu não sei porquê. Ah, Eu tô tentando arrumar. é que eu vi um som, achei que você ia falar. Muito bem. Que mais, gente? Agora eu quero ouvir vocês aí. Comentários sobre o princípio 6. Uma coisa que é bem interessante sobre o princípio 6 e que está no subitem B, né, que é da questão da obtenção de recursos, né, uma visão utilitarista do oceano, né, essa visão que é fato, né, que nós usamos os recursos que vêm do oceano. Mas falar um pouco dessa questão dos medicamentos, né, e da prospecção de princípios ativos para a produção de novos medicamentos. Isso é bem interessante e dá para a gente encontrar nas redes. Não sei se vocês já acessaram alguma vez o site da agência FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É bem bacana se vocês puderem assinar lá a newsletter da agência FAPESP. Por quê? Né? Eles, vira e mexe, divulgam resultados de pesquisas feitas aqui no Brasil, né, por pesquisadores, oceanógrafos, biólogos, enfim, com os mais diversos assuntos, inclusive assuntos oceânicos, né? E tem algumas reportagens do Agência FAPESP que são relacionadas com estudo de princípios ativos extraídos de organismos marinhos, né? Então existe um grupo bem forte lá na USP,
A agência FAPESP é de São Paulo, né? Então, basicamente, vai ter pesquisas da USP, da Unicamp, da Unesp, principalmente, às vezes também tem as federais de São Paulo aparecendo lá. Mas tem um grupo bem forte na Química da USP que trabalha com a prospecção de princípios ativos de organismos marinhos. Nossa, tô passando um caminhãozão aqui, não sei se vocês estão escutando esse barulho, mas enfim. Tem um grupo que trabalha com algas marinhas, então eles, né, buscam essas substâncias e testam substâncias que tenham atividade antitumoral, antiviral, e já encontraram em algumas algas substâncias com atividade, né, anti-HIV. Então, uma alga parda que ocorre na região sudeste do Brasil, que tem atividade anti-HIV, e isso está sendo descoberto a todo momento, né? São vários organismos marinhos que muitas pessoas desconhecem, né? Então, algas pardas e briozoários, principalmente, que são produtores dessas substâncias, né? E mais um problema é que essas substâncias, uma vez descobertas, elas, para chegarem, né, até um medicamento, elas precisariam ser produzidas em escala. E aí chega a barreira, né, da questão da extração de recursos, né, do mar e para a produção desses medicamentos e o quanto que isso pode se tornar insustentável, né? Porque muitas vezes esses organismos não ocorrem em quantidade suficiente para a gente ficar extraindo. Então, aí a ideia é, a partir do momento que se descobre uma substância, você vai ter que pensar em estratégias para produzir, né, para cultivar aqueles organismos para que se possa extrair essa substância numa escala comercial, né? Então, é muito interessante pensar nesse processo, né, da prospecção até, né, a produção de um medicamento, o quanto que isso é um processo longo e que envolve várias etapas e vários pesquisadores diferentes, né? Porque aí você vai ter que ter uma conexão entre a química e o pessoal da aquicultura, o pessoal, né, que vai da indústria farmacêutica, depois que vai comprar, né, essa matéria-prima. Então, veja a cadeia, né, o quanto que envolve, e o quanto é interessante se discutir sobre isso, né, que não é fácil fazer medicamento, né, porque a gente está acostumado a ir lá na farmácia e comprar, né, então, né, para se entender também um pouquinho esse processo por trás da produção. E a agência FAPESP, então, tem essas reportagens, né, que mostram o trabalho desses pesquisadores que vão prospectar essas substâncias no mar, né. Então, isso é legal de falar do princípio B, do subitem B do princípio 6, né. A questão da inspiração, acho que aí vem muito a faixa etária mais jovem. Eu não sei se vocês sentem isso como professores, mas parece que a criatividade vai diminuindo conforme as crianças vão... a criatividade não vai diminuindo, a criatividade vai sendo podada conforme as crianças vão ficando mais velhas, né? Então, quando elas são pequenas, tem espaço, né, para elas expressarem a criatividade, né? E esse subitem que fala de fonte de inspiração, né? Então, você pensar na produção artística, né? Não só as pinturas, mas a produção de textos, poesias, músicas, né, sobre o oceano, é interessante pensar nessas habilidades, né, para se trabalhar o subitem C, né, do princípio 6. Bom, os outros subitens têm a ver com a questão da regulação, né, a legislação associada ao oceano, né. Isso também é legal de se trabalhar, por exemplo, não sei se vocês já trabalharam alguma vez com os role-playing, né, os RPGs, né, sim, quem tem essa experiência é bacana para esse subitem especial, né, de ter grupos de alunos representando diferentes atores sociais, né, e a partir do momento que eles precisam interpretar, né, um papel, eles vão ter que estudar sobre as características daqueles grupos, né. A gente tem muita audiência pública em regiões costeiras, não sei se o Adilson já participou ou participa de algum conselho, por exemplo, de unidade de conservação, né, mas nas áreas marinhas
aqui da região de São Paulo, né, principalmente, mas em todo o Brasil é obrigatório, né, que as unidades de conservação, sejam elas terrestres ou marinhas, tenham representantes da sociedade civil nos conselhos, né, os conselhos consultivos das unidades de conservação. E aí, nesses conselhos consultivos, vão aparecer pessoas de diferentes perfis, né? Então, vai ter pescador, vai ter o morador da cidade litorânea, vai ter, enfim, o empresário, ali, o guia de turismo, vai ter, enfim, né? Vão ter ali pessoas diversas. E geralmente, a união dessas pessoas para debater interesses, né, relacionados, por exemplo, à conservação das unidades de conservação marinhas, quando há essa junção de pessoas, ocorrem conflitos, né? E os gestores de unidade de conservação muitas vezes têm que mediar esses conflitos. Então é legal fazer simulações, né, desse tipo de audiência, né? As audiências públicas, colocando, por exemplo, um problema que muitas unidades de conservação têm, principalmente as unidades de conservação que a gente chama de uso sustentável, né? Então existem tipos de unidades de conservação. Algumas unidades de conservação a gente chama de unidades de conservação de uso sustentável. Nessas é possível a exploração, né, econômica dos recursos de maneira existentes dentro da área da unidade de conservação de maneira sustentada, né? Então é por isso que são unidades de uso sustentável. Mas aí se gera um conflito, né, entre os interesses de quem quer explorar aqueles recursos e de quem quer conservar, né, aqueles recursos que são normalmente os gestores das unidades de conservação. Então, né, trabalhar esse tipo de conflito e os diferentes papéis é legal para os alunos, né, nessas atividades de role-playing, e tem a ver aí com o princípio, o subitem E, né, do princípio 6, né, com a questão dos regulamentos, né, e as leis. Então, toda unidade de conservação, por exemplo, tem que ter um plano de manejo, né, um documento, assim como as escolas têm os PPPs, né, as unidades de conservação têm os planos de manejo, que são documentos norteadores para as ações que vão ser desenvolvidas ali dentro, né. Então, saber da existência disso é interessante se conhecer isso, independentemente de ser para a área marinha, né, para as unidades de conservação terrestres também, né, funcionam da mesma forma. Enfim, são coisas que são possíveis, né, de serem trabalhadas aí com o princípio 6 e que fogem um pouquinho da questão do resíduo sólido, né? São outras questões envolvidas aí com o princípio 6, né? Já participei em universidades aqui da região. Legal, olha lá, o Adilson já participou das discussões, né? Nossa, isso deve ter sido caos, né, Adilson? Um conflito total. Quando tem instalação de porto, né? O impacto que um porto vai causar numa região, né? Geralmente traz muito conflito dos interesses, né? De quem. Sim, exato. Eu já participei há muito tempo atrás de uma avaliação de impacto ambiental quando foi proposta ali o aumento do calado do porto ali em Santos, né? Então tem toda uma complexidade envolvida com o tráfego, né, de embarcações nos portos, né? Então vira e mexe é necessário se aumentar o calado, né? A profundidade ali do canal por onde os navios passam, para que os navios maiores e com mais carga possam entrar nos portos, né? Então imagina você dragar, né, usei a rimas, exatamente, Adilson. Então você precisa fazer, né, quando tem uma atividade de dragagem em um porto, essa areia que é dragada, nesse sedimento todo que é dragado, ele vai ser lançado em algum lugar, né? E aí tem que se fazer todo um estudo de impacto ambiental, né? Que são os EIAs, né? Estudos de impacto ambiental, e os relatórios de impacto ao meio ambiente, né? Os RIMAs. Se eu não me equivoquei aqui na tradução, é isso. Mas então você tem que fazer esses estudos, esses relatórios, para que se decidam, né, como impactar o mínimo possível
né, quando vai ter um empreendimento grande como um porto, por exemplo. E aí começam os conflitos, né? Porque o navio que vai, a dragagem, por exemplo, de um porto, custa bastante, né? E lançar esses sedimentos em oceano aberto envolve você ter um navio para levar esses sedimentos, né? Até o oceano aberto e ser lançado em um lugar em que as correntes não levem de volta esses sedimentos para a costa, né? E era justamente isso que a gente estava vendo, se esses sedimentos estavam atingindo ilhas próximas ali à costa no Guarujá, né? A Ilha da Moela especificamente. Enfim, então são coisas que, né, muitas pessoas nem têm ideia, né, desses processos que ocorrem e que tem muito a ver aí com o princípio 6, né, da nossa relação e dependência do oceano. Imagina você comprar, isso é bem, acho que próximo, de repente, do contexto de alguns alunos que veem os aplicativos, né? Vou comprar o item X lá da China, né? Vem lá da China, custa sei lá quanto, menos do que o valor daquele produto, né? E da onde vem isso, né? Como que ele chega, né? Até a gente, né? Então, assim, falar um pouquinho sobre isso, né? O quão é estranho, né? E claramente insustentável, né? São esses processos, né, de comércio e da gente ficar comprando coisa do outro lado do mundo, que de repente a gente poderia pensar em outras alternativas, né? Enfim. Então, são coisas parecem bobas, mas que tem tudo a ver com o oceano, né? O ato de você comprar um item lá no Shopee, AliExpress, essas coisas todas, né? Que todo mundo compartilha, né? Que é sonho de consumo, e o quanto que isso tem a ver, por exemplo, com uma estrutura portuária, né? Necessária para receber tudo isso, né? Muito bem. Acho que falei demais. Eu sempre me empolgo, começo a falar um monte, né? Ajuda a risada porque ela já me conhece. Acho que você podia explicar um pouquinho como que o pessoal faz para visualizar o feedback, que acho que tinha gente que estava com dúvida, né? Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, peraí. Isso é dúvida sobre questão específica das tarefas. Eu acho que a Tatiana, não sei se foi ela que perguntou, ela na verdade não estava vendo feedback porque ela procurou o feedback dessa semana e você ainda não deu, né? Então acho que foi isso. Ela estava esperando encontrar. Mas, em geral, quando você entra na tarefa, né, e vê lá a sua própria submissão, vai estar ali junto da sua própria submissão, né, o comentário de feedback, é esse o nome, comentário de feedback. É ali que você está colocando, né, Ju? Porque tem o comentário, que a gente pode colocar, todos vocês podem colocar, e a gente também, e tem o comentário de feedback. Então, é nesse quadrinho de comentário de feedback que a Ju está colocando os comentários. Acho que basicamente é isso, não sei se tem alguma dúvida mais específica assim, sobre onde encontrar os feedbacks. Então, todos os grupos já receberam feedback até a tarefa de que mesmo, Ju? Disciplinas envolvidas e materiais necessários. Tá, então os feedbacks estão até ali. Então, por favor, olhem, né, porque a gente sempre dá alguma dica ali de alguma melhoria, né, que seja possível, né, Ju? Alguma coisa que possa ser acrescentada. Ou sugestões, né? Sugestões, Algumas coisas vocês podem seguir ou não, né? Uhum. Sempre no sentido de sugestões construtivas. Exatamente. E quando a gente lê, a gente mais aprende do que dá sugestão, né, Ju? Com certeza, surgem várias ideias legais. Muito bem, então é isso. Aí a Ju, até sexta-feira, vai dar o feedback para as duas últimas tarefas, que são bem importantes, né? Porque são os procedimentos e as estratégias de avaliação. E aí, na semana que vem, quer dizer, nesse módulo, né, que se abriu hoje, vai até a semana que vem, a postagem da tarefa é diferente, né? Não vai ser aquele modelinho de tarefa que vocês estão
acostumados a fazer. O íconezinho é um ícone diferente também. Esse tipo de atividade ele é chamado de laboratório de avaliação, né? Então, vocês vão postar a atividade de vocês. Depois, quando eu receber todas as atividades, eu vou distribuir as atividades entre os grupos, e aí vocês vão seguir na semana que vem, né? No próximo módulo, seguir um roteirinho com umas rubricas, né? Para avaliar as atividades dos colegas, né? Então, a ideia é olhar a estrutura das atividades e colocar algumas sugestões construtivas, né, para os outros grupos. Então, para vocês poderem entender o que os outros grupos bolaram e dar sugestões, né, para os outros grupos e receberem também sugestões dos outros grupos. Então, essa é a proposta do laboratório de avaliação. Então, essa semana vocês vão postar a atividade, na semana que vem fazer essa troca e no outro encontro a gente fecha com uma breve apresentação de vocês sobre as atividades, né? E aí é o encerramento do nosso curso. Está chegando no fim, gente, já, né? Passou rápido. Enfim, é isso. Tudo bem. Tem mais alguma coisa para dizer, Ju? Acho que não. Então tá bom. Se alguém tiver alguma coisa mais a dizer, diga. Se não, acho que nós encerramos por hoje. A gente digitando. Então tá bom. Então, gente, muito obrigada. Espero que tenha sido útil esse encontro. Semana que vem nos encontramos de novo. Bom trabalho aí para os grupos e qualquer coisa nos escrevam, tá bom? Beijo aí para vocês. Tchau, tchau, gente. Boa noite.